Olá, queridos irmãos e irmãs que me acompanham por aqui. Esses tempos agora a gente ficou sem fazer as nossas homilias diárias, né? Eu tive que parar um pouquinho para organizar o meu tempo, organizar minhas atividades aqui dentro da paróquia. E agora eu estou tentando retomar, a nossa reflexão diária para ajudar vocês também no seu dia a dia, para ajudar também você na sua comunidade, para ajudar também na sua caminhada espiritual e o seu amor com Deus. Hoje, dia 16 de agosto, segunda-feira, nós somos presenteados pelo Evangelho que a Igreja nos propõe, retirado de São Mateus, no capítulo 19, versículo de 16 a 22. É aquele Evangelho onde nós encontramos um jovem, muito rico, por sinal, que vai até Jesus perguntando o que ele pode fazer para entrar na vida eterna. Jesus diz que a primeira coisa que ele deve fazer é observar os mandamentos. Jesus fala para ele quais são esses mandamentos e depois ele diz: isto eu já faço. E Jesus completa então essa passagem, essa orientação, esse ensinamento ao jovem dizendo o seguinte: então, se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres. O jovem ali naquele momento, quando ouve aquela palavra de Jesus, diz o texto, fica cheio de tristeza, porque era muito rico, fica cheio de tristeza. Qual o ensinamento que nós podemos tirar deste evangelho, desta passagem para a nossa vida? Vejam, para entrar no céu não precisa ser apenas bom, é necessário ser santo. Tem muita gente no mundo que é bom, tem muitas pessoas que são boas, tem muitas pessoas que fazem caridade, que ajudam os outros, enfim, que fazem um trabalho excepcional no meio dos pobres, na vida da igreja também, está sempre ali disponível. Mas não basta ser bom, é necessário ser santo. E o que é ser santo é ser perfeito. Parece uma ousadia da nossa parte querer ser perfeito, mas na verdade a perfeição ela é a nossa semelhança com Deus. Deus que é perfeito e que nos fez semelhante a Ele, deseja de nossa parte que a gente seja também perfeito. Mas perfeito não no sentido, vamos dizer assim, de soberba, de querer ser, de querer aparecer, de achar-se melhor do que o outro. Não. O ser perfeito é, sobretudo, procurar se assemelhar a nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso buscar a santidade para a nossa vida. Por isso, o jovem aqui já fazia muitas coisas que a palavra de Deus dizia, né? Observava muito bem os mandamentos, mas faltava ainda mais coisas para que ele pudesse alcançar o reino dos céus, para que ele pudesse alcançar a vida eterna. E Jesus diz, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Às vezes nós, dentro da nossa vida de comunidade, dentro da nossa vida de igreja, a gente acha que que aquilo que nós estamos fazendo é suficiente. Não, eu já vou aos domingos na comunidade, na igreja, participo de alguma pastoral, faço isso, faço aquilo, sabe? E as pessoas, elas se estagnam nessas coisas e não vão além. Elas não progridem na fé e nem na caminhada cristã. Porque, de fato, às vezes elas se comparam muito com os outros que estão lá fora. Então, eu em relação ao fulano que não vem na igreja, eu tô ótimo. Porque eu estou fazendo alguma coisa, eu estou ajudando as pessoas, né? E o fulano ali não está fazendo nada. Então, eu estou bom. Para mim, a minha vida está muito melhor do que o outro. É bem verdade que está assim. Né? Só que a comparação que nós devemos fazer não é com quem está fora da igreja, porque é muito fácil a gente se comparar e achar-se melhor do que o outro que está lá fora. A comparação que nós devemos fazer é com quem está dentro da igreja. E com os que estão dentro da igreja não são exatamente, vamos dizer assim, as pessoas, porque também dentro da nossa igreja tem muita gente virtuosa, tem muita gente que é santa, é santo. Mas nós devemos procurar nos comparar, sobretudo, com aqueles que já estão no céu. Quando eu refletia este evangelho, eu me lembrava da figura de São Francisco de Assis. São Francisco que era um homem que tinha uma vida boa.
Era um jovem que tinha uma vida abastada, né? Que tinha condições. E, no entanto, ele abandona tudo, deixa até mesmo a roupa do corpo lá com o Pai e vai seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Vai amar a santa pobreza. Vai amar o despojamento, a renúncia de tudo aquilo, de todos os bens que poderia, de repente, fazê-lo com que ele não amasse nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos procurar perceber dentro da nossa vida em comunidade o que nós precisamos ainda fazer por amor a Deus. A gente não pode ficar na nossa comunidade e achar que já está suficiente. Não, olha, tá bom o negócio. Não. Olhando para a vida de São Francisco de Assis, eu falo com vocês mesmo, eu e o Padre Marcos, preciso evoluir e progredir muitas coisas. Preciso ir em busca de tantas outras coisas, preciso renunciar a muitas coisas, se eu for me comparar com os santos da igreja. E é esse exercício que também nós devemos fazer na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Não se comparar com outro que está lá fora, porque a gente sempre vai achar-se melhor do que eles. Mas comparar-se com o que estão aqui dentro, sobretudo com os santos, com a Virgem Maria, Mãe de Deus. É diante deles que a gente vai perceber que a gente não está fazendo nada. É diante deles que a gente vai perceber que a gente nem rezar direito a gente não reza. Eu ainda estou lendo um livro que fala sobre a vida de São João Maria Vianney, e o homem que rezava. São João Maria Vianney, lá pelas 2 da manhã, atravessava da casa paroquial para a igreja e ficava lá em oração, rezando pelos seus fiéis, rezando pela sua paróquia, né? E eu olho para a minha vida e vejo, nossa, como eu preciso ainda rezar muito pelos meus, né? Como eu preciso fazer muita coisa ainda, né? E a gente, quando começa a olhar para a vida dos santos e perceber aquilo que eles fizeram e aquilo que a gente ainda precisa fazer, a gente tem o desejo de querer fazer parecido. Não por inveja, não, mas porque é o modelo que Deus deixou no mundo para nós. A igreja coloca um santo para que a gente, olhando aquela pessoa e vendo que ela foi carne como nós, vamos dizer assim, foi ser humano como nós, limitado, a gente perceba que é possível sim fazer o que eles faziam. É possível sim se unir mais ainda a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você que está escutando também esta reflexão, que está me vendo, que não se limite a achar que aquilo que você está fazendo dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade é suficiente. Não se limite. Se você está rezando o terço, reze o rosário. Se você nem o rosário nem o terço está rezando, comece a rezar o terço. Tá? Se você acha que ir à missa ao domingo é o suficiente, comece a ir também nos dias de semana. Quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, quanto mais a gente vai permitindo que Deus haja na nossa vida, mais vontade dele a gente vai sentindo necessidade. Vejam, não é preciso ser bom. Não é suficiente ser bom, na verdade. Não é preciso não, mas não é suficiente ser bom. É necessário ser santo. Ser santo alcança o céu. Ser bom é uma coisa que muita gente é, mas que talvez não vá para o céu. O que Deus quer de nós, o que o Senhor quer de nós é a perfeição. É a perfeição. Diante dos teus limites, das tuas fraquezas, das tuas dificuldades, o que o Senhor pede é a nossa perfeição, a nossa santidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, era esta mensagem que eu queria deixar para você. Que você tenha um ótimo dia, que a Virgem Maria, que São Francisco de Assis, que eu me lembrava nessa reflexão, esteja junto com você. Tenha um ótimo dia. Shalom!